Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos hoje conversar agora sobre assuntos da frente C de vocês. Vamos conversar hoje sobre outras funções orgânicas. Até agora nós fizemos uma caminhada sobre as funções orgânicas, funções de hidrocarbonetos, oxigenadas, nitrogenadas. Hoje vamos ver outras funções, de forma mais generalizada, beleza? Bom, hoje vamos conversar sobre ácidos sulfônicos, depois tiocompostos, que também envolvem enxofre, organometálicos, haletos orgânicos, cloretos ácidos e terminar ali, arrematar com a questão das séries orgânicas. Pessoal, ácido sulfônico. Ácidos sulfônicos são compostos caracterizados pela presença do grupo ali, ó, funcional RSO3H. É um grupo ali resultante ali, o ácido sulfúrico, ele perde um hidrogênio e no lugar desse hidrogênio adentra uma cadeia, um radical orgânico, certo? Um radical de cadeia, uma cadeia carbônica orgânica. Beleza? Aqui nos nossos exemplos, olha lá. Nós temos ali o SO3H, entrou ali um metil. No outro exemplo entrou um benzeno. No outro exemplo entrou um metilbenzeno. Como que a gente caracteriza a nomenclatura de um ácido sulfônico, pessoal? Primeiramente, ele seria um ácido mais o hidrocarboneto mais sulfônico no final. Então ali, ó, ácido metano sulfônico, porque tem um metano. Pessoal, vamos aumentar aqui agora uma outra, logo de assim, ó. Vamos pegar aqui vamos colocar aqui, ó, um CH3, CH2. Vamos colocar aqui um CH2 também, colocar um CH2 e o radical ali, né? SO3H. Ácido, porque é um ácido sulfônico. Três, propano sulfônico. Ácido propano sulfônico, pessoal. Propano. Certo? Se vamos pegar uma outra molécula aí rapidamente, em vez aqui de ser uma dupla ligação, vamos colocar uma dupla ligação aqui, ó, e aqui vai ser um, ó. Ajustando. Essa aqui então não vai ser propano sulfônico, correto? Vai virar um ácido. Vou colocar até mais um aqui, ó, só para critério, ó, para mudar. 1, 2, 3, 4, but. Em saturação aqui, ó, but. 1. E no sulfônico. Beleza? Ácido, o hidrocarboneto, sulfônico no final. Tranquilo e fácil. Certo? O próximo tipo de compostos orgânicos que nós podemos enxergar são os tiocompostos. Tiocompostos são a presença de enxofre no lugar do oxigênio. O enxofre ele tem uma molécula, ele é meio parecido com o oxigênio, porque lembra lá que o enxofre ele é um calcogênio também, ele também vai ter 6 elétrons na camada de valência. Então é capaz de você encontrar às vezes um enxofre no lugar de um oxigênio. Se existe enxofre no lugar de oxigênio, é um tiocomposto. Em função orgânica, né? Principalmente, que é a ideia. Nomenclatura. Você vai obter a nomenclatura pela inclusão ali do termo tio, antecedendo o sufixo característico da função oxigenada característica. Então ali, ó, pessoal, nós temos o etanol. O etanol saiu, o oxigênio entrou um enxofre no lugar. Então, em vez do etanol, virou etanotiol. Propanona. Em vez da propanona, entrou um enxofre. Propanotiona, pessoal. Simples assim, você vai colocar o tio como antecedendo o final daquela característica. Propanotiona é um enxofre no lugar no oxigênio, numa função orgânica característica de acetonas. Etanotiol de álcools. E por aí vai. Se você for verificar lá, vamos supor, vamos pegar aqui, ó,
CH3, CH, CH3, SH, certo? Aqui, ó, é 2 propanotiol. Propanotiol. Certo? Propanotiol. 2 propanotiol. Certo? Se for propanotiol, exatamente. Nossa, viajei aqui. Se fosse um but no lugar, 2 butanotiol e por aí vai. Você coloca, só vai ser uma alteração ali no sufixo, onde você vai deixar a letra ainda característica daquela função orgânica, mas vai colocar o prefixo ali tio, certo? Organometálicos, pessoal. Então, organometálicos são compostos orgânicos que apresentam um metal ligado diretamente ao radical orgânico alifático ali. Nesses orgânicos metálicos que são muito comuns você encontrar ali, ó, são os compostos de Grignard, também conhecido como aleto de alquil e magnésio, aleto de alquil magnésio, pessoal. Na qual você vai ter ali, ó, um aleto ligado ao magnésio como intermediando a ligação junto com o radical orgânico. Então, pessoal, vamos ver aqui, ó. A nomenclatura, você colocar o nome do metal precedido dos radicais orgânicos que o envolve. Se você for ver uma ligação aqui, ó, com o chumbo, por exemplo, Pb, que é o chumbo, então nome do metal precedido dos radicais, então tetraetil de chumbo, pessoal. Tetraetil de chumbo. Aqui, ó, vamos analisar a parte ali daí dos compostos de Grignard. Nós temos ali o metil com magnésio e cloro, vira um cloreto de metil magnésio. Um exemplo ali com o propil, na qual você tem ali o magnésio intermediando com um iodo. Então vira um iodeto de N-propil magnésio. No final ali, ó, um brometo de fenil magnésio. Então, quando você tem o composto de Grignard, você tem que levar em consideração a questão do magnésio na nomenclatura, na parte final. Quando você tem um composto organometálico de maneira geral, você vai colocar o nome do metal para seguir pelos radicais orgânicos que ele envolve. Se tiver 4, como é o caso aqui do chumbo, tetraetil. São 4 grupamentos etil envolvendo aquele átomo de chumbo. Beleza? Super tranquilo também? Partindo agora para derivados halogenados. Pessoal, derivados halogenados são compostos orgânicos que apresentam em sua estrutura pelo menos um átomo pertencente à família dos halogênios ligado a uma radical derivada de carbono, a um radical derivado de hidrocarboneto. Vamos olhar aqui no slide. A nomenclatura é o nome do halogênio mais de nome do hidrocarboneto. Então, se você tem lá, pessoal, uma molécula com um cloro, vamos pegar o exemplo ali, ó, da terceira molécula que nós temos, que é o clorobutano. 2 clorobutano, ou seja, é um cloro no carbono 2 de um butano. Butano, 4 carbonos sem saturação, certo? Se você for verificar daí um exemplo ali, ó, do iodo, da última molécula ali, nós temos 2 iodo 3 metilpentano. Você tem 5 carbonos na cadeia principal, um grupamento metil e um grupamento de iodo. Então, 2 iodo, 3 metilpentano. Muito importante vocês estarem com isso em cabeça. Em derivados halogênios, eles não têm a predominância para numeração da cadeia carbônica, pessoal. Não é igual às outras funções orgânicas, assim como um grupamento de carboxílico ou um aldeído, na qual o carbono 1 sempre vai ser aquele que o aldeído inicia. A função é uma função orgânica que determina a ordem da cadeia carbônica. Em derivados halogenados, não. Olha um exemplo ali embaixo. Você tem carbono, dupla carbono,
carbono, carbono, carbono, carbono e um grupamento metil. Ó, você tem 6 carbonos na cadeia principal, um grupamento metil e um iodo. A nomenclatura dessa estrutura você vai colocar, começa escrevendo pelo cloreto, mostrando qual que é o cloreto, qual que é o halogênio que está nessa estrutura. Identifica o carbono que esse halogênio está e depois você continua com a nomenclatura normal. Nesse caso aqui, ó, 6 carbonos, você tem uma insaturação no carbono 1, a prioridade vai ser dessa insaturação. Em seguida, você vai ter um metil no carbono 3, um iodo no carbono 5. A nomenclatura oficial e o PAC, como que fica? 5 iodo, 3 metil, X1Eno. Beleza? Você coloca dessa forma, você consegue identificar e consegue desenhar essa molécula. Se tiver, pessoal, 2 bromos ou 2 halogênios dois halogênios na mesma estrutura, você coloca lá, identifica a posição de cada um dos halogênios e acompanha lá di se for 2, tri se for 3, tetra se for 4 e por aí vai. Beleza? Um exemplo muito claro aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, o dicloretano. Ou seja, pessoal, temos o 1 dicloroetano, pessoal. Ou seja, os 2 halogênios de cloro, eles estão associados ao mesmo carbono. Beleza? No etano. Vamos pegar lá o tetraclorometano, pessoal. Tetraclorometano, 4 cloros e um único carbono. Beleza? Visto isso, passando por derivados halogenados, bem fácil a nomenclatura deles, vamos conversar sobre cloretos de ácidos, pessoal. Que nada mais, nada menos, como é conhecido como cloretos da acila, são os compostos que apresentam um átomo de cloro no lugar da hidroxila do ácido carboxílico. Então você vai ver lá, em vez do C-OOH, você vai ver um C-OCl, um C-O cloro. Pessoal, muito fácil, cloreto de radical de acila ligado ao cloro. No caso aqui nós temos, ó, dois carbonos, então etanoíla. Então, cloreto de etanoíla. Se você tivesse 4 carbonos, cloreto de butanoíla. 5 carbonos, cloreto de pentanoíla. Beleza? Você vai caracterizar o radical de acilo, coloca cloreto de o nome do radical de acilo, baseado na quantidade de carbonos ali que você identificar na estrutura. Certo? Uma vez que a gente já viu agora as funções orgânicas, pessoal, vamos dar uma atenção para séries orgânicas. O que são séries orgânicas? Séries orgânicas, elas são relações entre as diversas substâncias orgânicas. A primeira dela, pessoal, é aqui, ó, série homóloga, que são nada mais nada menos que compostos com a mesma função orgânica e que se diferenciam por si, ali, ó, um acréscimo de CH2. Olha a primeira estrutura, nós temos ali, ó, um HCOH, fórmula molecular dele lá, CH2O2. Você acrescentou um CH2, ou seja, aquele ácido metanoico virou um ácido etanoico, C2H4O2. O ácido etanoico, você acrescentou um CH2, virou um ácido propanoico, C3H6O2. O ácido propanoico virou um ácido butanoico, e por aí vai, e vai embora. São séries que você acrescenta CH2, pessoal. Toda série homóloga são mesma função orgânica, o que vai diferir uma das outras são o acréscimo de CH2. Beleza? Em séries isólogas, pessoal, o que vai acontecer? São séries formadas por compostos que apresentam de diferença ali, um do outro, 2 hidrogênios. É quando você tem a mesma função orgânica, pessoal, mas aí você vê a série de alcanos, alcenos, alcinos. Dupla, tripla, dupla ligação simples. Certo? O que difere cada um deles é o H2. Você tem um acréscimo ou um decréscimo de H2. Certo? Por fim, séries heterólogas, pessoal, que são formadas com o mesmo número de carbonos, o mesmo número de carbonos, só que o que vai mudar nessa estrutura? A função orgânica. Você tem lá, por exemplo, ó, mesmo número de carbonos, no álcool 2 carbonos, na amina 2 carbonos, no aldeído 2 carbonos, no nitro 2 carbonos, no aleto 2 carbonos, hidrocarboneto C2H6,
O que vai diferir aqui é a função orgânica. E quando eu falo função orgânica, é a função como um todo. Então não é porque lá tem lá, vamos supor, C2H5OH, o composto aldeído aqui tem 3 carbonos, mas um carbono dele é o C-OH do final da cadeia. É característico daquela função orgânica. Certo? Então, formado por compostos que apresentam o mesmo quantidade de carbonos, só que o que vai alterar é a quantidade ali, ó. O que vai alterar é a função orgânica de cada uma dessas estruturas. Certo? Por fim, vamos aplicar o conhecimento aqui, ó, identificando esses compostos, as funções orgânicas que nós trabalhamos. Nós temos aqui, ó, pessoal, 3 moléculas, certo? Essas 3 moléculas ali, ó, nós temos de características dela o enxofre no lugar ali do oxigênio, certo? Então, como primeira opção ali da primeira molécula, pessoal, você vai ter como nomenclatura dela C3 aqui, ó, CH3, CH3, e daqui nesse caso, o que dá a entender é que temos aqui. Se fosse essa molécula aqui, o que você ser? Ia ser uma propano, ia ser uma propanona. Se fosse um oxigênio, nesse caso aqui vai ser uma propanotiona. Se fosse essa molécula aqui, se for essa molécula aqui, se fosse essa molécula, seria o quê? Seria uma 2-propanotiol. Certo? Se você continuar olhando ali, a segunda molécula ali, pessoal, o que vai mudar vai ser um carbono, e na outra também o outro carbono. Se tivesse 5 carbonos aqui, fosse uma estrutura aqui, vamos supor, vamos acrescentar aqui, tira aqui, ó. Vamos mudar aqui, vamos passar aqui, ó. Na segunda estrutura, pessoal, butano tiona. Se fosse dois butanotiona, né? Que você tem que especificar aqui, né? 2 butanotiona. Porque aqui poderia ser tanto... Não, butanotiona, tá mesmo? Eu confundi aqui. Desculpa, confundi. Aqui nesse caso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Carbono 2 também. Butano, tiol. Já que vai estar no lugar da função de álcool. Era uma função álcool, virou uma função tiol. Beleza? Visto isso, pessoal, vamos conversar agora em cima desse exercício aqui. Da UFRGS, considerando a regra de nomenclatura química e o PAC e usual para os compostos orgânicos, relacione a coluna da esquerda com a da direita. Álcool propílico. Nós teríamos o álcool propílico nessa estrutura. Vamos procurar ali. Álcool propílico, a princípio, não teria que ter 3 carbonos. Nenhuma estrutura tem apenas 3 carbonos com a função álcool. A única função álcool que nós temos ali, ó, tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então não é álcool propílico. Álcool propílico não corresponde, então, a essa alternativa. Continuando ali, ó, acetato de etila, pessoal. Acetato de etila também é uma nomenclatura usual para o etanoato de etila, certo? Então, etanoato de etila, acetato de etila são da função éster.
temos ali o etanoato de etila, acetato de etila, etanoato de etila. Etanoato de etila, que é a nomenclatura de parte, seria aqui, etanoato, CH3 etilo. Etanoato de etila ou acetato de etila. Temos essa estrutura, temos ali, ó, a função ali, ó, 2, na ordem cronológica ali seria o 2, certo? Segunda estrutura ali. Cloroetano, pessoal. Cloroetano nós teríamos? Opa, temos ali um cloro, pessoal. Mas ele está ligado a 2 carbonos. 2 carbonos. Cloroetano, então, não. Olha uma insaturação, não seria cloroetano. Então, não. Pula. 3-butin, 2-ol. Então, opa, 3-butin, 2-ol. Então, but, 4 carbonos. Certo? In, tripla ligação. 2-ol. A função orgânica ali de hidroxila está no carbono 2. Vamos olhar aquela primeira estrutura lá. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 4 carbonos. But. Butin, o in, tá no terceiro carbono? Tá. 1, 2, 3. Porque, como a função orgânica do oxigênio, ela tem prioridade na nomenclatura. Da numeração de carbonos. Então, 3, butin, 2, a hidroxila, ol. Então, tá ali, pessoal, 3-butin, 2-ol é a primeira estrutura. Então, nós temos o 4 e a estrutura do acetato de etila na segunda ali. Metanotiol, pessoal. Metanotiol, um grupamento de tiol com metano. Ali, ó, CH3SH, pessoal. 5, terceira estrutura. A quarta estrutura ali, ó, pessoal, é o fenilamina. Grupamento amina com fenil. Certo? E por fim, ali, ó, cloreto de vinila, que é uma nomenclatura usual ali para o cloreto de eteno, cloreto de eteno, na realidade, né? Uma nomenclatura cloreto de vinila é uma nomenclatura usual daí. Dessa maneira, 4, 2, 5, 7 e 6, a alternativa que corresponde com todas essas assimilações corretas é a alternativa B de bola. Beleza? Para a casa de vocês, página 475, 476 e 477 da apostilas do site de vocês, resolver ali os exercícios da frente C. Beleza? Grande abraço, professor André. Aguardo vocês numa próxima aula. Valeu!